Oi gente, eu sou a Patrícia Zanella e eu sou professora de redação que estou aqui no Instantâneo para falar para você sobre como tirar uma nota 1000 no Enem. Como vocês sabem, a redação no Enem ela é corrigida a partir de 5 competências. Essas 5 competências vêm bem explicadinhas e esmiuçadas no site do INEP, no Guia do Participante da Redação. Só clicar aqui nesse link que vocês chegam lá rapidinho. A primeira competência, ela trata do domínio da norma culta, ou seja, usar a língua portuguesa na sua variante mais formal. Não se pode colocar, por exemplo, marcas de oralidade, regionalismos ou outras variantes quaisquer da língua. Então é preciso cuidar toda a gramática, seja ela do ponto de vista técnico, seja ela do ponto de vista da ausência da oralidade. A competência 2, por sua vez, ela vai corrigir a redação de vocês a partir do critério de compreensão da proposta. Ou seja, se vocês entenderam sobre o que se trata o tema, se vocês são capazes de aplicar diferentes áreas do conhecimento, inserir tudo aquilo que se conhece do ensino médio, que estudou ao longo da vida escolar, dentro do tema de redação. Já a competência 3, ela trabalha com a seleção, organização de ideias, de exemplos, de dados, tudo que possa comprovar a tese que vocês apresentaram, para ilustrar o texto de vocês. É importante na competência 3 que a gente cuide que a argumentação se constrói a partir de comprovações e essas comprovações vêm da vivência que a gente tem ao longo de toda a nossa vida. O critério baseado para a competência 4 vem da compreensão dos mecanismos linguísticos capazes de formar a argumentação. Ou seja, é uma questão também gramatical, mas que envolve a amarração do texto, a coesão. É preciso que o texto seja coeso no sentido de que uma coisa que é dita lá se contrapõe, se explica a partir de palavras que fazem essas conexões, que são os nexos. Vocês vão estudar os nexos certamente em alguma aula do Instantâneo com o professor Ávila. Uma das competências mais importantes para a correção do Enem é a competência 5. Por que ela é uma das mais importantes? É porque ela é uma das únicas que diferencia a correção dada nessa prova das demais provas por aí afora que vocês venham a fazer. Por exemplo, se vai fazer um vestibular em alguma outra universidade particular, esse quesito que está na competência 5 não aparece como obrigatório. Ele trata basicamente da proposta de intervenção social que vocês, candidatos, vão criar para o problema que vocês, candidatos, vão enfrentar com o tema proposto pela banca. Observem o tema do Enem de 2014, que vai aparecer aí na tela de vocês. Se precisar, dá um pause para ler com calma. E a seguir vai aparecer uma das redações nota 1000 dadas pelo site do INEP de 2014. Quem sabe o que é melhor para ela, faz uma pergunta no título, que é algo bastante interessante. Desde o final de 1991, com a extinção da antiga União Soviética, o capitalismo predomina como um sistema econômico. Diante disso, os variados ramos industriais pesquisam e desenvolvem novas formas e produtos que atingem os mais variados nichos de mercado. Esse alcance, contudo, preocupa as famílias e o Estado, quando se analisa a publicidade voltada às crianças em contraponto à capacidade de absorção crítica das propagandas por parte desse público-alvo. Veja que nessa redação, o autor resolveu colocar um título. Por que resolveu colocar um título? Nós temos uma aula sobre título que vocês podem buscar aí no nosso cronograma de aulas instantâneo. Mas acontece, porém, que ele fez uma pergunta e o título no Enem é um elemento opcional. Se não quiser ser posto, não quiser colocar nada como título para não perder uma linha, por exemplo, não precisa. Mas ele colocou o que é melhor para ela, ou quem sabe o que é melhor para ela, que foi a pergunta que ele fez. A seguir são as informações mais relevantes sobre uma introdução. Uma introdução precisa apresentar o tema, ou seja, usar as palavras-chave da proposta, que no caso é publicidade infantil em questão no Brasil, e o seu ponto de vista sobre o assunto fica muito melhor se fica logo na introdução. Além disso tudo que o João, o autor, fez com sabedoria, ele fala em publicidade infantil como a última frase da introdução dele, ele traz na primeira frase, depois de 1991, com a extinção da antiga União Soviética. O que é isso em relação ao que ele conhece de mundo? É uma área diferente do conhecimento, ou seja, no momento em que ele cita, já na introdução, uma questão da história, ele está trazendo a competência 2 aos olhos vistos de quem vai corrigir, ou seja, já agrada de cara. Mas Patrícia,
Isso é obrigatório ter na introdução uma diferente área do conhecimento, já mostrar que eu conheço outras áreas? Não, ele escolheu fazer assim. Mas é sempre bom quando a gente tem uma cartinha na manga, a gente já joga de cara para todo mundo saber do que se trata. Agora, super relevante, depois do dado histórico, ele traz frases que se complementam e ele diz que isso é muito preocupante para as famílias. No momento que a publicidade se tornou algo mega, ele diz que isso é preocupante. No momento que ele determina com esse adjetivo o que é a publicidade, ele está problematizando em relação às crianças que são o público-alvo. Ou seja, não é legal ter um excesso de propagandas para crianças. E é esse o grande segredo de uma boa redação no Enem. Trazer uma problemática, porque uma das habilidades e competências que a gente vê na prova da matriz curricular, da matriz referencial, é o enfrentamento de problemas. Ter publicidade para crianças, pessoal, não é um problema, mas ele é um problema quando vem em excesso, segundo o nosso autor. Nos parágrafos subsequentes, ele faz a explicação de tudo que ele lança lá na introdução, e aí a gente vai analisar com calma. Vê só o desenvolvimento 1, porque ele faz 3 desenvolvimentos. Ai, que horror, pode? Pode. Vamos ver o 1 dele que eu explico já já. Por ser na infância que se apreende maior quantidade de informações, a eficiência da divulgação de um bem é maior. O interesse infantil a determinados produtos é aumentado pela afirmação do desejo em meios de comunicação, sobretudo ao se articular o anúncio a algum personagem conhecido. Assim, a ânsia consumista dos mais jovens é expandida. Nesse parágrafo há uma simples explicação do que acontece com a criança em relação à propaganda infantil. Ou seja, ele mostra que ele sabe das fases do crescimento da criança, que a criança gosta de coisas que são relacionadas a pessoas conhecidas, figuras como Mickey e como Companhia Limitada, de todos os desenhos a que ela assiste. Se vocês pararem para pensar no excesso que existe, realmente a gente vai entender que quando um produto veicula isso relacionado a algum famoso personagem da vida da criança, obviamente ela vai querer mais e mais e mais e mais. Nesse próximo parágrafo, observa só o que ele faz. Além disso, olha que interessante esse nexo, pessoal. O nível de criticidade em relação à propaganda é extremamente baixo. Isso se deve ao fato de estar em fase de composição da personalidade, que é pautada nas experiências vividas e geralmente espelhada em um grupo de adultos exemplo. Dessa forma, o jovem fica suscetível a aceitar como positivo quase tudo que lhe é oferecido, sem necessariamente avaliar se é algo realmente imprescindível. Percebe-se uma outra questão super importante além da temática, é que ele faz a construção toda amarrada, ou seja, além de já ter exaltado no desenvolvimento 1 as questões que envolvem a competência 3, quando ele amarra um parágrafo no outro com esse além disso, ele está fazendo uso da competência 4. Ele sabe que precisa de um recurso coesivo, não é só o fato de elas quererem mais e mais, é o fato também de elas se espelharem naquilo que nós adultos fazemos. Ou seja, ele conhece todas as competências para poder trabalhar com o que ele tem na mão. No desenvolvimento 3, que eu vou ler agora para vocês, fiquem atentos porque ele vai fazer algo bem interessante. Ele faz 2 desenvolvimentos para explicar o que ele fala lá na introdução e traz a solução para o problema nesse desenvolvimento, ou seja, a competência 5. A competência 5 trata da proposta de intervenção. O que eu preciso para ter uma proposta de intervenção bem-sucedida? Cuida aí que eu vou ler para vocês. Com base nisso, o governo federal pode determinar um limite desassociando personagens e figuras conhecidas aos comerciais, sejam televisivos, radiofônicos, por meios impressos ou quaisquer outras possibilidades. A família, por outro lado, tem o dever de acompanhar e instruir os mais novos em como administrar os seus desejos, viabilizando alguns e proibindo outros. Segundo a banca, é importante que haja uma proposta de intervenção e que essa proposta de intervenção seja detalhada. Quais são os detalhes que devem aparecer numa boa proposta de intervenção? Obviamente, o que deve ser feito para solucionar o problema que eu trouxe, quem tem de fazer isso e como. São 3 passos básicos, 3 perguntinhas que vocês devem se fazer. Criei um problema com o tema, o que eu posso fazer para melhorar, quem tem de fazer e como tem de fazer. Olha que faz só o autor em questão. Ele traz na primeira frase, o governo federal, blá blá blá. Aí depois na segunda frase, por outro lado, as famílias, blá blá blá.
Ou seja, ele traz o governo federal e as famílias. A minha dica é sempre, o que é pensar em verbos no infinitivo? Sei lá, criar campanhas, criar leis, fiscalizar melhor, dar incentivos fiscais a empresas privadas, qualquer coisa que vocês possam pensar como ações que podem ser feitas para solucionar os problemas. E os comos, obviamente, são os meios um pouco mais detalhados. Ele constrói assim, ó, o governo federal pode determinar um limite. É o primeiro quem e o primeiro o quê. Atento, como que ele vai fazer isso? Desassociando personagens e figuras conhecidas, blá, blá, blá. O segundo quem vem depois, ó. A família, por outro lado, tem o dever de acompanhar e instruir, viabilizando e produtos e nananana. Ou seja, é importante ter dois agentes. É lógico que a gente não pode sempre botar a culpa no governo, como se o governo, uma instituição qualquer, tivesse que fazer tudo. Não! Existem figuras representativas que são importantes. Eu posso pensar em ONGs, eu posso pensar em sociedade, eu posso pensar em família, em professores, educadores de um modo geral. Eu posso pensar em mim mesmo como um agente importante da sociedade, tá? Sempre pense em dois agentes para quem tem de fazer, como foi o que ele fez. Governo federal e família. Sempre pense no quê? Desassociar personagens, a família intervir. Sempre pensa no como, que ele usa ali dois verbos no gerúndio para fazer esse papel. Agora vamos ficar atento então, que na conclusão ele simplesmente faz o fechamento de tudo que ele falou. Nesse sentido, torna-se evidente, portanto, a importância da assessoria parental e organização do Estado frente a essa questão. Não se pode atuar com descaso, tampouco ser extremista. A criança sabe o que é melhor para ela? Talvez saiba, talvez não. Até que se descubra com sua criticidade amadurecida, cabe às entidades superiores auxiliá-la nesse trajeto. Um fechamento simples, uma retomada comum de tudo que ele falou, com um nexo também comum, como um portanto, somente deslocado, e isso é importante trabalhar. E ele faz uso, então, de 0 erros gramaticais, o que faz o texto dele ser excelente do ponto de vista da competência 1. Ele trata da proposta e do tipo de texto que é uma dissertação, apresentando fatos que organizam tudo o que ele está pensando conforme a competência 2 e 3. Ele faz uso de recursos coesivos, bem interessantes, amarrando tudo que ele fala numa coisa só. E faz a competência 5 aparecer com os passos que a banca pede. Ou seja, para tirar 1000 no Enem, não é necessário ser nenhum Machado de Assis. Pode ser qualquer uma Patrícia Zanella por aí, que consegue então tirar 1000. Pelo menos uns 900 estou contando com vocês a partir dessa aula. Espero que vocês tenham essa ajuda na ponta da língua. Pronto! Viu como não é uma coisa tão complicada assim? 1000 no Enem é possível. Espero ter ajudado vocês. Acompanhem mais aulas do Instantâneo, que aqui estamos nós. Beijo para vocês e até a próxima.